A chuva caía incessante naquela pequena cidade do interior do Brasil. As gotas batiam no telhado de zinco da casa, produzindo um som constante que mais parecia um desabafo da natureza. A noite estava fria e úmida, e a escuridão do céu era pontuada apenas pelo brilho ocasional dos relâmpagos que iluminavam o horizonte distante. Dentro da casa, Pedro estava sentado à mesa da cozinha. À sua frente, uma pilha de contas não pagas testemunhava o peso das preocupações que ele carregava. O rosto de Pedro, marcado por linhas de expressão que contavam histórias de luta e sacrifício, espelhava o desespero silencioso que o consumia. Era um homem de 40 anos dedicado à família e outrora orgulhoso de seu trabalho na fábrica local, até que a economia em declínio o deixou sem emprego. Agora, a sobrevivência da família dependia de sua capacidade de encontrar uma solução em meio a um mar de incertezas. Antes de mergulharmos nesta história emocionante de fé e superação, a voz suave e acolhedora de um narrador ecoa em nossa mente. Inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Na sala ao lado, Mariana, a esposa de Pedro, tentava manter o ambiente leve para os dois filhos pequenos, Ana e Lucas. Ela era uma mulher resiliente, cujos olhos ainda brilhavam com uma teimosia otimista, mesmo diante das dificuldades. Mariana sempre acreditou que, de alguma forma, as coisas melhorariam, e seu espírito indomável era uma âncora para Pedro nos momentos de maior desespero. A casa era simples, mas acolhedora. As paredes, decoradas com fotos antigas, contavam histórias de tempos mais felizes, lembranças de aniversários, viagens à praia e sorrisos que hoje pareciam distantes. Aquelas imagens eram um lembrete constante do que estava em jogo para Pedro e Mariana, a segurança e o bem-estar de sua família. Com a pressão financeira crescente, o relacionamento entre Pedro e Mariana começava a mostrar sinais de desgaste. As discussões, antes raras, tornaram-se cada vez mais frequentes. Havia dias em que a esperança parecia esvair-se como areia entre os dedos, deixando apenas a ansiedade e a frustração. Pedro sentia o peso esmagador da responsabilidade e, por vezes, se perguntava se seria capaz de carregar esse fardo por muito mais tempo. Não podemos continuar assim, Pedro, disse Mariana em uma das noites em que a tensão se tornava palpável. Precisamos encontrar uma solução antes que tudo desmorone de vez. Pedro abaixou a cabeça, incapaz de olhar nos olhos da esposa. Ele sabia que Mariana estava certa, mas também sabia que as soluções não eram simples ou rápidas. Eu sei, respondeu ele, sua voz tingida de cansaço. Vou tentar de novo amanhã. Talvez eu encontre algo na cidade vizinha. Mariana assentiu, tentando esconder sua preocupação. Vamos superar isso, Pedro. Temos que acreditar. A promessa de um novo dia trazia consigo a esperança de uma solução, mas Pedro sabia que o tempo era um luxo que não podiam se dar ao luxo de desperdiçar. Enquanto o som da chuva continuava a ressoar no telhado, ele se levantou da mesa, determinado a encontrar um caminho para sua família. A noite avançava e, com ela, a necessidade urgente de um milagre. Com o sol ainda tímido no horizonte, Pedro se levantava para mais um dia de busca por oportunidades. A pequena cidade vizinha, mais movimentada do que sua pacata vila, era seu destino diário na esperança de encontrar um emprego. No entanto, cada porta que batia parecia se fechar antes mesmo de ele chegar. Os não se acumulavam como nuvens pesadas sobre sua cabeça já cansada de tanto pensar. O desespero começava a corroer sua determinação, e a pressão de ser o provedor de sua família tornava-se um fardo quase insuportável. Enquanto isso, Mariana, determinada e cheia de esperança, resolveu que não ficaria apenas na espera. Com seu talento para fazer doces, ela começou a prepará-los em casa, embalando cada um com carinho e levando para vender na praça central. Embora as vendas fossem modestas, ela acreditava que era uma maneira de contribuir e, ao mesmo tempo, manter a família unida em meio às adversidades. No entanto, por mais que se esforçasse, o dinheiro não era o suficiente para cobrir todas as despesas. Certa tarde, enquanto descansava sob a sombra de uma árvore na praça,
Pedro encontrou Padre João. O sacerdote, conhecido por sua sabedoria e compreensão, percebeu a aflição no rosto de Pedro e o convidou para uma conversa. Sentados nos bancos de madeira da igreja, Padre João ouviu atentamente enquanto Pedro desabafava suas frustrações e medos. Com palavras suaves, o padre sugeriu que Pedro participasse de uma novena dedicada à Virgem Maria. "É uma oportunidade de encontrar força e esperança, meu filho", disse ele, seu olhar cheio de compaixão. Pedro, embora grato pela sugestão, sentia-se perdido em relação à sua fé. O convite do padre parecia uma luz distante, difícil de alcançar. Ele questionava se realmente um milagre poderia acontecer em sua vida. No entanto, a dúvida não era apenas sobre a fé, mas também sobre sua própria capacidade de continuar lutando. Mariana, ao perceber a hesitação do marido, tentou encorajá-lo. "Lembra-se de como a fé nos sustentou em outros tempos difíceis, Pedro. Talvez isso possa nos ajudar novamente", ela disse, com um sorriso suave que tentava iluminar o coração pesado do esposo. As palavras de Mariana, cheias de amor e confiança, ecoaram na mente de Pedro. Ele sabia que precisava tentar algo novo, mesmo que isso significasse confrontar suas próprias inseguranças. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam tranquilamente, Pedro refletiu sobre sua vida e as coisas que realmente importavam. A lembrança dos momentos felizes em família, as risadas das crianças e o apoio incondicional de Mariana o fizeram perceber que, independentemente das circunstâncias, eles ainda tinham uns aos outros. Decidido a não deixar o desespero vencer, Pedro aceitou o conselho de Padre João. Ele decidiu participar da novena, mesmo que seu coração ainda estivesse cheio de dúvidas. Assim, todas as noites ele se juntava aos outros fiéis na igreja, uma pequena construção de pedra que, apesar de simples, emanava uma sensação de paz e tranquilidade. O cheiro de incenso, as velas tremulando suavemente e as vozes em oração criavam um ambiente que, aos poucos, começava a trazer algum alívio para Pedro. Durante esses encontros, ele ouvia histórias de superação e fé contadas por outros membros da comunidade. Eram relatos que falavam de dificuldades transformadas em vitórias, de momentos sombrios que deram lugar à luz. Esses testemunhos, embora inicialmente recebidos com ceticismo, começaram a tocar Pedro de alguma forma. Ele via nas palavras dos outros um reflexo de sua própria luta. E com o tempo, isso começou a alimentar uma pequena chama de esperança dentro dele. No entanto, as dificuldades financeiras continuavam a se agravar. Certo dia, Pedro chegou em casa e encontrou Mariana preocupada com as contas de luz que não haviam sido pagas. A energia foi cortada e a notícia caiu sobre ele como um balde de água fria. A sensação de impotência voltou com força total e ele começou a questionar novamente se seus esforços realmente valeriam a pena. A tensão aumentou e uma discussão com Mariana tornou as coisas ainda mais difíceis. Após a briga, Pedro saiu de casa, incapaz de lidar com o peso de suas emoções. Vagando pelas ruas escuras da cidade, ele sentia-se sozinho e desamparado. As luzes das casas pareciam sussurrar sobre vidas normais, onde as dificuldades não eram tão esmagadoras. Pedro caminhou sem rumo, perdido em pensamentos e dúvidas, até que seus passos o levaram à frente da igreja onde a novena acontecia. Ajoelhado ali, ele se permitiu um momento de vulnerabilidade. Com lágrimas nos olhos, ele clamou por ajuda, implorando por um sinal, qualquer coisa que pudesse reacender sua fé e sua esperança. Naquele momento de desespero, Pedro sentiu algo mudar dentro de si. Não era uma solução mágica, mas uma pequena faísca de determinação. Ele percebeu que, independentemente do que o futuro reservasse, ele precisava continuar lutando. Não apenas por ele, mas por Mariana, Ana e Lucas. A família era o seu norte, e ele sabia que precisava se reerguer por eles. O apoio de Mariana, a orientação de Padre João e as histórias de fé e superação que ouvira na novena começaram a se entrelaçar em sua mente, formando uma teia de esperança que sustentava sua determinação.
Pedro decidiu que, apesar das dificuldades, ele não desistiria de sua família, pois sabia que juntos poderiam superar qualquer desafio. Pedro, com suas dúvidas e receios ainda presentes, toma a decisão de participar da novena. Ele vê nisso uma última tentativa de encontrar algum alívio para sua alma, atormentada pelas dificuldades financeiras. A cada noite, ele se ajoelha no pequeno altar de sua casa, improvisado com uma imagem da Virgem Maria, e se esforça para encontrar as palavras certas em suas preces. A princípio, suas orações são hesitantes, quase mecânicas, mas com o passar dos dias, ele começa a sentir uma leve transformação em seu coração e, apesar das incertezas, se compromete a seguir com devoção. A comunidade, sabendo da situação difícil que Pedro enfrenta, se une em apoio durante a novena. Na igreja local, velas tremulam, criando sombras dançantes nas paredes, enquanto vozes em uníssono elevam suas súplicas. As pessoas compartilham suas próprias histórias de superação, algumas tão dolorosas quanto a de Pedro, mas todas iluminadas por uma centelha de esperança. Essas narrativas tocam Pedro profundamente, acendendo uma chama em seu espírito que ele pensava estar extinta. Ele começa a perceber que não está sozinho em sua jornada e que a força coletiva pode ser um bálsamo poderoso. Entretanto, as dificuldades financeiras se tornam ainda mais severas. A conta de luz, há muito ignorada, resulta no corte da eletricidade da casa. A escuridão física e metafórica que envolve a família pesa sobre Pedro como um manto sufocante. Ele sente uma responsabilidade esmagadora por não conseguir prover o mínimo para seus entes queridos. Mariana tenta confortá-lo, mas suas palavras, embora calorosas, não conseguem dissipar o frio crescente da insegurança. Uma noite, após uma discussão mais acalorada com Mariana sobre o futuro incerto, Pedro sai de casa. Ele precisa de tempo e espaço para organizar seus pensamentos. Então começa a vagar pelas ruas desertas de sua pequena cidade. O céu está estrelado, mas suas estrelas parecem zombar da escuridão que Pedro carrega por dentro. Ele caminha sem rumo, o coração pesado e a mente em turbilhão, buscando desesperadamente por respostas que parecem sempre escapar-lhe. À medida que avança, os sons da noite, o vento sussurrando nas árvores, o canto distante de um grilo, tornam-se sua única companhia. Pedro se sente pequeno sob a vastidão do universo, suas preocupações ampliadas por cada passo solitário que dá. Ele lembra das palavras de Padre João sobre a novena e a promessa de que a fé pode mover montanhas. Mas naquele momento, as montanhas de suas dívidas e inseguranças parecem intransponíveis. A caminhada leva Pedro até a praça central, onde ele se senta em um banco exausto tanto física quanto emocionalmente. Ele observa a fonte silenciosa no meio da praça, suas águas agora imóveis como um espelho que reflete sua própria inquietação. Pedro fecha os olhos e respira fundo, tentando encontrar algum vestígio de paz em meio ao caos interno. Em sua mente, ele revisita memórias de tempos mais felizes, quando as preocupações eram menores e o riso mais frequente. Enquanto está ali, sozinho com seus pensamentos, Pedro sente uma presença quase palpável de algo maior que ele. É um sentimento indescritível, uma mistura de conforto e desafio, como se o universo estivesse esperando que ele desse o próximo passo. Ele lembra das histórias de superação ouvidas na igreja e da força que emanava de cada testemunho. Talvez, pensa ele, a resposta não esteja apenas nas orações, mas também nas ações que ele ainda não teve coragem de tomar. Com esse novo entendimento germinando em seu coração, Pedro se levanta. Ele sabe que o caminho à frente ainda está repleto de incertezas, mas também percebe que não pode desistir. A jornada é dura, mas suas raízes agora têm mais profundidade. Ao voltar para casa, Pedro sente uma determinação renovada. Ele não encontrou respostas claras, mas percebeu que a mudança começa com uma decisão interna de não se render. Ao chegar em casa, ele encontra Mariana ainda acordada, esperando por ele com um olhar preocupado. Sem palavras, ele a abraça,
sentindo a segurança naquele gesto simples. Ela retribui o abraço, e juntos, sentem que, apesar das dificuldades, há um amor forte que os une e que pode superar os desafios. Pedro percebe que, mesmo nas noites mais escuras, a luz pode ser encontrada no calor humano e na fé compartilhada. No dia seguinte, Pedro retorna à igreja para a continuação da novena. Desta vez, ele reza com mais fervor, suas palavras carregadas de um significado mais profundo. Ele não busca milagres espetaculares, mas sim a força para continuar lutando. A comunidade o acolhe novamente, e ele se sente parte de algo maior. A presença de Padre João, sempre com palavras de encorajamento e sabedoria, fortalece sua resolução. A cada dia, Pedro se sente mais conectado com aqueles ao seu redor, e sua perspectiva começa a mudar. Ele percebe que cada história compartilhada, cada oração feita em conjunto, é uma costura na tapeçaria de esperança que todos ali estão tecendo. Com o coração mais leve, ele continua sua busca por emprego e soluções, determinado a não apenas sobreviver, mas também a prosperar. No final daquela semana, enquanto a novena se aproxima de sua conclusão, Pedro se surpreende ao perceber que, mesmo sem um milagre visível, ele já experimentou uma transformação interna. O caminho ainda é longo, mas agora ele sente que tem as ferramentas necessárias para trilhar essa jornada com fé e coragem. E é com essa renovada confiança que ele se prepara para o que vem a seguir, sabendo que, com o apoio da comunidade e a força de sua fé, qualquer desafio pode ser superado. Pedro caminhava pelas ruas escuras da pequena cidade, sentindo o peso das preocupações e da recente discussão pairar sobre seus ombros como uma nuvem densa. A chuva havia cessado, mas o frio e a umidade ainda permeavam o ar, transformando a noite em um cenário solitário e introspectivo. Seus passos ecoavam suavemente no silêncio, enquanto ele tentava encontrar um sentido em meio ao caos que sua vida se tornara. De repente, ao virar uma esquina, Pedro avistou uma luz suave emanando de uma pequena capela, quase escondida entre as árvores. Era um lugar que ele conhecia bem, mas que não visitava há algum tempo. A luz parecia convidá-lo, oferecendo um refúgio para sua alma atormentada. Impulsionado por uma força que ele próprio não compreendia, Pedro decidiu entrar. O interior da capela estava iluminado por velas que tremulavam gentilmente, lançando sombras dançantes pelas paredes. O ar carregava o cheiro familiar de cera e incenso, criando uma atmosfera de tranquilidade. Pedro caminhou até o altar, onde uma imagem serena da Virgem Maria o observava com um olhar de compaixão. Ajoelhou-se diante dela, sentindo uma avalanche de emoções contidas romper suas barreiras. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto e, em um sussurro quase inaudível, ele clamou por ajuda. Virgem Maria, não sei mais o que fazer. Ele murmurou, sua voz embargada pela emoção. Estou perdido, sem rumo, e preciso de um milagre. Por favor, ajude-me a encontrar uma saída para essa escuridão. As palavras saíam de seu coração com uma sinceridade dolorosa, e naquele momento de vulnerabilidade, Pedro sentiu como se estivesse colocando todas as suas esperanças nas mãos daquela figura celestial. Ele permaneceu ajoelhado, sentindo o peso de suas preocupações lentamente se aliviarem, como se a própria capela estivesse absorvendo sua dor. Quando finalmente se levantou, Pedro sentiu uma estranha sensação de paz invadir seu ser. Era como se, por um breve instante, o tumulto dentro dele tivesse sido silenciado. Agradecido, ele saiu da capela, com a certeza de que algo mudaria, embora não soubesse ainda como ou quando. Naquela noite, exausto, Pedro finalmente adormeceu. Em seus sonhos, a Virgem Maria apareceu para ele, envolta em uma luz suave e acolhedora. Não havia palavras trocadas, mas a presença dela emanava uma tranquilidade indescritível. Pedro acordou na manhã seguinte com uma sensação renovada de esperança e determinação. Era como se o sonho tivesse reacendido uma chama dentro dele, uma que ele pensara estar extinta. Ao se levantar, Pedro olhou pela janela e viu o sol começando a despontar no horizonte,
tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Era um novo dia, e com ele, a promessa de novas possibilidades. Decidiu que enfrentaria os desafios que viriam com coragem e fé, acreditando que algo bom estava prestes a acontecer. Mais tarde, enquanto tomava café com Mariana, Pedro tentou explicar a mudança que sentia. Não sei como descrever, ele disse, olhando nos olhos dela, mas sinto que algo vai mudar. Tive um sonho com a Virgem Maria, e agora, não sei, tenho uma sensação de que tudo vai melhorar. Mariana, sempre sensível às nuances emocionais do marido, percebeu a sinceridade em sua voz e sorriu. Talvez isso seja um sinal, Pedro. A fé pode mover montanhas e estou contigo, não importa o que aconteça. Enquanto conversavam, o telefone tocou, interrompendo o momento. Pedro atendeu, sem saber que aquela ligação traria uma notícia que mudaria o rumo de sua vida. Do outro lado da linha, uma voz calma identificou-se como gerente de uma nova fábrica que estava se instalando na cidade. Pedro, estamos revisando currículos e gostaríamos de convidá-lo para uma entrevista. O seu perfil nos interessou. Pedro mal podia acreditar no que ouvia. Era a oportunidade que ele tanto precisava, uma chance de recomeçar. Desligou o telefone com um sorriso, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e gratidão. Mariana, você não vai acreditar, ele exclamou, mal contendo a emoção. Recebi uma oferta de entrevista para um emprego. Parece que realmente um milagre aconteceu. A notícia trouxe uma onda de alegria à casa, e por um momento, as preocupações financeiras que haviam assombrado a família pareceram dissipar-se. Pedro estava determinado a agarrar essa chance com todas as suas forças, ciente de que seria um passo crucial para mudar o destino de sua família. Nos dias que se seguiram, ele se preparou diligentemente para a entrevista, revisando suas habilidades e atualizando seu conhecimento sobre a indústria. Mariana o apoiava em cada passo, incentivando-o e reafirmando sua crença de que tudo daria certo. Finalmente, o dia da entrevista chegou. Pedro vestiu-se com cuidado, seu coração batendo mais rápido com a expectativa. Antes de sair, ele fez uma breve oração, agradecendo pela oportunidade e pedindo forças para dar o melhor de si. Ao olhar para Mariana e os filhos, sentiu-se motivado por um amor e uma responsabilidade que iam além de suas próprias necessidades. Enquanto caminhava para o local da entrevista, Pedro refletiu sobre a jornada que o levara até ali. As dificuldades, as noites insones, a sensação de impotência, tudo parecia agora parte de um caminho que o havia fortalecido e preparado para esse momento. Ele sabia que, independentemente do resultado, estava pronto para enfrentar o que viesse, sustentado pela fé e pelo apoio de sua família. Assim que entrou na sala de entrevistas, Pedro sentiu uma calma inexplicável. Como se a presença da Virgem Maria ainda estivesse com ele, oferecendo-lhe a confiança e a serenidade necessárias para aquele desafio. E ali, naquele espaço, ele percebeu que a verdadeira mudança começava de dentro, alimentada por esperança e fé. A manhã surgiu com um brilho especial naquela pequena cidade do interior do Brasil. O sol parecia iluminar não apenas as ruas, mas também a vida de Pedro, que após tanto tempo de angústia, agora tinha um emprego novo e uma perspectiva renovada. Ainda era cedo quando ele se levantou, mas já sentia uma energia diferente, uma determinação que não experimentava há muito tempo. Sentado à mesa da cozinha, ele revisava suas finanças, algo que antes o enchia de desespero, mas que agora era acompanhado por um sentimento de esperança. Mariana entrou na cozinha, sorrindo ao ver o marido tão concentrado. "Você parece bem hoje", comentou enquanto preparava o café da manhã. "É incrível como tudo pode mudar tão rápido, não é?" Pedro concordou com um aceno de cabeça. "Sim, às vezes parece que a vida nos dá uma segunda chance quando menos esperamos." Ele olhou para Mariana com gratidão nos olhos. "Obrigado por nunca ter desistido de mim, de nós." Com o novo trabalho, Pedro começou a reorganizar as finanças da família. As dívidas que antes pareciam montanhas impossíveis de escalar, agora estavam sendo abatidas uma a uma.
A casa, que já fora um espaço de tensão, tornava-se novamente um lar de riso e alegria. Ana e Lucas sentiam a diferença, percebiam a leveza no ar e a paz que começava a reinar entre os pais. As noites de discussão deram lugar a conversas tranquilas e momentos de carinho. Pedro e Mariana decidiram dedicar mais tempo um ao outro, reforçando os laços que haviam sido testados pelas dificuldades. Era comum vê-los passeando pela praça com as crianças, compartilhando histórias e sonhos para o futuro. As risadas ecoavam, lembrando a todos os que passavam que, mesmo nas tempestades mais escuras, a luz sempre encontra uma maneira de brilhar. Inspirado pela própria experiência, Pedro sentiu um desejo crescente de ajudar outras famílias em situações semelhantes. Conversando com Mariana, ele compartilhou a ideia de iniciar uma campanha comunitária. "Sabe, não somos os únicos que passaram por tempos difíceis", ele disse. "Imagino quantas outras pessoas precisam apenas de uma pequena ajuda para seguirem em frente." Mariana, sempre empreendedora e solidária, concordou de imediato. "Podemos começar organizando doações de alimentos e roupas. E quem sabe, até mesmo orientar sobre como administrar melhor as finanças." Pedro ficou animado com a ideia. Ele se lembrava do quanto a ajuda de Padre João e da comunidade havia sido vital para sua própria recuperação e queria retribuir. O casal começou a mobilizar os vizinhos e o apoio foi surpreendente. Logo, a pequena cidade estava unida em torno de um propósito comum: ajudar uns aos outros a superar as dificuldades. As reuniões na praça, que começaram tímidas, cresceram em número de participantes e em entusiasmo. Pedro, agora um líder comunitário respeitado, sentia-se realizado ao ver o impacto positivo de suas ações. Durante um desses encontros, Pedro compartilhou sua história com a comunidade. Ele falou sobre a noite em que clamou à Virgem Maria, sobre a paz que sentiu, e como isso o ajudou a encontrar o caminho quando tudo parecia perdido. "Às vezes, a fé é tudo de que precisamos para avançar", ele declarou emocionado. "Nunca subestimem o poder da oração e da ajuda mútua." As palavras de Pedro tocaram muitos corações. Pessoas que antes se sentiam isoladas e sem esperança começaram a se abrir, a compartilhar suas próprias histórias de luta e superação. A comunidade, que antes vivia seus desafios de forma silenciosa e isolada, agora encontrava força na união e na solidariedade. A fé, que havia sido um pilar na vida de Pedro, tornou-se um tema central nas conversas da cidade. As missas na igreja local, conduzidas por Padre João, estavam mais frequentadas do que nunca. O sacerdote, orgulhoso de ver como sua orientação havia ajudado Pedro, continuava a incentivar todos a manterem a chama da esperança acesa. Com o tempo, a campanha comunitária cresceu, abrangendo não apenas assistência material, mas também apoio emocional e espiritual. Oficinas de capacitação profissional foram organizadas, e a Feira de Empregos, idealizada por Pedro, começou a atrair empresas de outras cidades, gerando novas oportunidades para os habitantes locais. A história de Pedro e Mariana se espalhou além das fronteiras da pequena cidade. Pessoas de outras regiões vinham para aprender com a experiência deles, buscando inspiração para iniciar mudanças semelhantes em seus próprios lugares. Em cada novo encontro, Pedro reforçava a mensagem de que a fé, quando combinada com ação e comunidade, pode verdadeiramente transformar vidas. Enquanto isso, Mariana via seu negócio de doces prosperar. Com o apoio da comunidade, ela conseguiu expandir a produção, e seus quitutes caseiros ganharam fama. As encomendas aumentavam a cada dia, e ela logo precisou contratar ajudantes para dar conta da demanda. A cozinha, antes um espaço pequeno e modesto, agora era um lugar de criatividade e negócios. Pedro, ao observar o sucesso de Mariana, sentia um orgulho imenso. Ele sabia que aquela era apenas uma das muitas bênçãos que haviam recebido após o milagre que os tocou. Mas, acima de tudo, ele reconhecia que o verdadeiro milagre estava na força que encontraram juntos, na capacidade de se reinventar e de ajudar outros a fazerem o mesmo. A cidade, antes marcada por dificuldades,
agora pulsava com uma energia renovada. A história de Pedro e Mariana tornara-se um símbolo de esperança e resiliência, provando que mesmo nos momentos mais sombrios, a fé e a união podem trazer luz e prosperidade. E assim, com a comunidade unida e mais forte, Pedro e sua família seguiam em frente, prontos para enfrentar novos desafios, mas sempre firmes na certeza de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. Pedro estava determinado a fazer do novo emprego um sucesso. Desde que começou na nova fábrica, ele encontrou desafios diários que testaram sua paciência e habilidades. A fábrica estava em fase de expansão e, com isso, vinham novas responsabilidades e a pressão por resultados. No entanto, Pedro não se deixou abater. Ele lembrava-se do caminho difícil que percorreu até aquele momento e sabia que precisava lutar para garantir um futuro melhor para sua família. A cada dia, ele chegava mais cedo e saía mais tarde, sempre buscando aprender mais e contribuir efetivamente para a equipe. Seu esforço não passou despercebido. Os supervisores começaram a notar sua dedicação e o comprometimento com o trabalho, o que logo resultou em elogios e reconhecimento. Enquanto isso, Mariana também estava vivendo um momento de transformação. Com o novo emprego de Pedro, as finanças da família começaram a se estabilizar, permitindo que ela investisse um pouco mais no seu negócio de doces. Ela começou a experimentar novas receitas e a diversificar a oferta. O boca a boca na comunidade fez seu negócio crescer rapidamente. Mariana, que antes vendia apenas na praça, agora fornecia seus doces para pequenas festas e eventos locais. A demanda cresceu tanto que ela precisou de ajuda e começou a treinar outras mulheres da comunidade, fornecendo não apenas um serviço, mas também uma oportunidade de renda para outras famílias. Pedro e Mariana encontraram-se em um ponto de suas vidas onde sentiram um renovado senso de propósito. Pedro, ao ver o impacto de seu trabalho e a confiança que seus superiores depositavam nele, sentiu-se inspirado a ser um exemplo de resiliência para seus filhos e amigos. Ele queria que Ana e Lucas crescessem vendo o valor do trabalho duro e da integridade. Já Mariana, ao ver como seu negócio estava transformando vidas, sentia-se motivada a continuar expandindo suas iniciativas e a ajudar mais pessoas. Eles perceberam que, juntos, estavam criando algo maior do que apenas estabilidade financeira. Estavam moldando um legado de esperança e solidariedade. As conquistas, por menores que fossem, eram celebradas com entusiasmo pela família. Às noites, na modesta sala de estar, Pedro, Mariana, Ana e Lucas reuniam-se para agradecer pelas bênçãos do dia. As risadas preenchiam o ambiente enquanto assistiam a filmes antigos ou jogavam juntos. O clima na casa estava mais leve, e o amor parecia ter encontrado novas formas de se manifestar. Pedro e Mariana, que antes discutiam por causa das dificuldades, agora se apoiavam mutuamente, reconhecendo a importância de cada um no processo de superação que viviam. A comunidade também sentia os efeitos positivos das conquistas de Pedro e Mariana. Eles se tornaram uma fonte de inspiração para muitos. As pessoas viam em Pedro um exemplo de que a fé e o esforço podiam transformar vidas. Mariana, por sua vez, mostrava que era possível empreender e ajudar os outros ao mesmo tempo. Essa influência positiva começou a refletir em pequenas, mas significativas mudanças na comunidade. Mais pessoas começaram a se envolver em projetos de apoio mútuo, criando uma rede de solidariedade que fortalecia os laços entre os moradores. Pedro, agora mais confiante, decidiu que era hora de retribuir todo o apoio que recebeu. Ele começou a se envolver em projetos comunitários, organizando encontros para discutir maneiras de melhorar as condições de vida no bairro. Ele incentivou a criação de uma feira de empregos, onde as pessoas podiam descobrir novas oportunidades de trabalho e capacitação. Com o apoio de Padre João, que sempre acreditou no potencial de Pedro, esses encontros se tornaram um sucesso, atraindo mais pessoas a cada edição. Mariana, por sua vez, continuou a expandir seu negócio, mas sempre mantendo o foco em ajudar.
Ela organizava workshops de culinária em sua cozinha, ensinando outras mulheres a fazer doces e a gerenciar um pequeno negócio. Essas ações não só empoderavam as participantes, mas também criavam um ambiente de apoio e amizade entre as mulheres da comunidade. A união e a determinação de Pedro e Mariana transformaram-se em um verdadeiro movimento de mudança, que começava a ecoar por toda a cidade. Apesar de todas as melhorias, a jornada de Pedro e Mariana estava longe de ser isenta de desafios. A economia local ainda era instável, e novas incertezas surgiam de tempos em tempos. Contudo, com a força adquirida ao longo de suas experiências, eles enfrentavam cada desafio com confiança e resiliência. A fé continuava a ser um pilar essencial em suas vidas, guiando suas ações e decisões. Eles sabiam que, independentemente das dificuldades, estavam juntos e podiam contar um com o outro. A história de Pedro e Mariana é um testemunho do poder transformador da fé e do esforço coletivo. Através de suas ações, eles mostraram que mesmo nos momentos mais escuros, há sempre uma luz de esperança que pode guiar o caminho. O que começou como um clamor desesperado por ajuda à Virgem Maria, tornou-se uma jornada de superação, amor e solidariedade, inspirando todos ao seu redor a acreditar que milagres realmente acontecem. Pedro estava determinado a transformar a gratidão que sentia pelo apoio recebido em ações concretas, que pudessem beneficiar toda a comunidade. Com a segurança financeira recuperada e um novo senso de propósito, ele começou a planejar projetos que pudessem ajudar outras famílias a superarem suas dificuldades. A ideia de uma feira de empregos surgiu enquanto ele conversava com colegas de trabalho sobre como muitos na cidade ainda lutavam para encontrar oportunidades. A feira não seria apenas um evento de um dia, mas um esforço contínuo para conectar empregadores e trabalhadores, oferecendo também workshops de capacitação para preparar melhor as pessoas para o mercado de trabalho. Mariana, por sua vez, estava igualmente engajada. A expansão de seu negócio de doces a havia colocado em contato com muitas pessoas da comunidade que enfrentavam desafios semelhantes. Inspirada pela experiência, ela decidiu compartilhar sua história em encontros na igreja, encorajando outras famílias a não desistirem diante das dificuldades. Juntos, Pedro e Mariana começaram a se tornar figuras de inspiração, mostrando que a fé e a solidariedade podem transformar vidas. No entanto, a economia local não era estável e novas incertezas começaram a surgir. A oscilação trouxe consigo o medo de tempos difíceis voltarem. Pedro e Mariana, embora preocupados, não deixaram que o desânimo os abatesse. Sabiam que, com confiança e apoio mútuo, poderiam superar qualquer adversidade. Em várias noites, enquanto as crianças dormiam, eles planejavam estratégias para se protegerem financeiramente, discutindo maneiras de diversificar suas fontes de renda e economizar para o futuro. Essa preparação reforçou ainda mais o vínculo entre eles, transformando o desafio em uma oportunidade de aprendizado e crescimento conjunto. Durante as reuniões comunitárias, Pedro não hesitava em falar sobre a importância de manter a fé viva em tempos de incerteza. A fé é o que nos mantém firmes, é a luz que guia nossas decisões, dizia ele, frequentemente citando como a Virgem Maria o havia ajudado a encontrar o caminho em meio à escuridão. As palavras de Pedro ressoavam profundamente entre os ouvintes, muitos dos quais enfrentavam suas próprias batalhas silenciosas. Inspirados, outros começaram a compartilhar seus testemunhos, criando um ambiente de apoio e encorajamento mútuo. O pequeno grupo de oração logo cresceu, tornando-se um pilar de força e esperança para muitos na cidade. Enquanto a comunidade se fortalecia, Pedro se dedicou a tornar os projetos comunitários uma realidade. Com a ajuda de amigos e voluntários, ele organizou a primeira feira de empregos, que atraiu um número surpreendentemente alto de participantes. Empresas locais e de cidades vizinhas enviaram representantes, oferecendo vagas e palestras sobre desenvolvimento profissional. O evento foi um sucesso, trazendo não apenas oportunidades de emprego,
mas também uma renovada sensação de esperança para todos os envolvidos. Mariana, por sua vez, usou sua experiência com o negócio de doces para iniciar um workshop sobre empreendedorismo, especialmente voltado para mulheres que, assim como ela, buscavam maneiras de contribuir financeiramente para suas famílias. Compartilhar suas experiências e desafios com outras mulheres se tornou uma fonte de força e realização pessoal. Ela via nos olhos delas o mesmo brilho de determinação que havia guiado seus passos nos momentos mais difíceis. Mesmo diante de novos desafios econômicos, a fé permanecia como um pilar inquebrantável na vida de Pedro e Mariana. Eles sabiam que, independentemente da tempestade, a comunidade estava mais preparada do que nunca para enfrentá-la, unida pela solidariedade e pela força coletiva. As lições aprendidas durante os tempos difíceis se tornaram as bases de suas vidas, e a fé continuava a guiar suas ações e decisões diárias. Durante uma missa, Padre João destacou o impacto positivo que Pedro e Mariana estavam tendo na comunidade. A verdadeira transformação começa no coração, disse ele, olhando para eles com um sorriso de aprovação. E a fé é o catalisador que nos permite realizar milagres em nossas próprias vidas e nas vidas dos outros. As palavras do padre ecoaram na igreja, e muitos ali presentes sentiram-se inspirados a participar dos projetos comunitários, motivados pela história de Pedro e Mariana. Apesar das incertezas econômicas, Pedro e Mariana estavam confiantes de que estavam preparados para qualquer provação. A fé que os sustentara nos momentos mais sombrios agora era o alicerce, sobre o qual construíam suas vidas, influenciando não apenas sua família, mas também a comunidade ao seu redor. A transformação pela qual passaram era evidente, não apenas em termos de estabilidade financeira, mas também em um sentido mais profundo de propósito e conexão com os outros. Como uma luz que brilha intensamente, a história de Pedro e Mariana iluminava o caminho para muitos, mostrando que, mesmo em meio às dificuldades, há sempre uma chance de recomeço. A fé, quando compartilhada e vivida em comunidade, se transforma em um poderoso agente de mudança, capaz de curar, fortalecer e inspirar. Com os projetos comunitários em pleno andamento e cada vez mais pessoas envolvidas, Pedro e Mariana tinham certeza de que estavam apenas no início de uma jornada que traria ainda mais bênçãos e milagres para todos ao seu redor. Pedro estava mais uma vez diante de um dilema inesperado. No trabalho, uma situação surgiu que colocaria à prova sua integridade e valores. A nova fábrica, onde ele finalmente encontrou estabilidade, enfrentava uma crise interna. Havia rumores de práticas questionáveis que visavam reduzir custos, mas à custa da qualidade e segurança. O supervisor de Pedro, alguém que ele respeitava, sutilmente sugeriu que ele ignorasse certas irregularidades. "É só desta vez, Pedro", dissera, com um tom quase paternal. "Às vezes precisamos fechar os olhos para o bem maior." Pedro sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele sabia que ceder significaria comprometer tudo o que ele e sua família haviam construído nos últimos meses. A pressão era palpável. Ele pensou em Mariana, em seus filhos, e em todo o esforço que fizeram para alcançar aquela nova fase de suas vidas. Durante o intervalo do almoço, Pedro se encontrou com Padre João na pequena praça em frente à igreja. A sombra das árvores oferecia um refúgio fresco do calor do dia. Pedro, com um semblante preocupado, compartilhou sua inquietação. "Padre, estou num impasse. Sinto que minha integridade está em jogo, mas as consequências de escolher o certo podem ser severas." Padre João, com sua habitual serenidade, respondeu: "Pedro, a fé que te trouxe até aqui não foi construída sobre concessões. Lembre-se de que a verdadeira força vem de manter-se firme em suas convicções, mesmo quando o caminho é incerto." Mariana também percebeu a inquietação de Pedro naquela noite. Enquanto preparavam o jantar juntos, ela perguntou gentilmente: "O que te preocupa tanto, meu amor?" Pedro hesitou, mas sabia que Mariana merecia saber a verdade. Ele explicou toda a situação,
esperando que ela entendesse a complexidade do que estava por vir. Mariana, com sua sabedoria e compaixão, segurou sua mão e disse: "Sei que você fará o que é certo. E não importa o que aconteça, estaremos juntos nessa." No dia seguinte, Pedro tomou sua decisão. Durante uma reunião, ele levantou a voz, com o coração batendo forte, mas com determinação nos olhos. "Eu não posso concordar com essas práticas. Acredito que precisamos encontrar uma solução que não comprometa nossa ética." O silêncio tomou conta da sala, e por um momento, Pedro temeu ter cometido um erro irreparável. Mas, para sua surpresa, outros colegas começaram a se manifestar, apoiando suas palavras. A coragem dele havia despertado a consciência coletiva. A decisão de Pedro rapidamente chegou aos ouvidos do diretor da fábrica, que, impressionado pela coragem e integridade de Pedro, decidiu investigar as práticas relatadas. Em pouco tempo, medidas foram tomadas para corrigir os problemas, e a empresa não apenas manteve sua reputação, mas também começou a prosperar com uma nova abordagem mais ética e responsável. Em reconhecimento pela sua postura, Pedro foi promovido a uma posição de liderança, algo que ele nunca tinha imaginado ser possível. A notícia da promoção se espalhou rapidamente pela cidade. A comunidade, que já admirava Pedro por sua resiliência e fé, agora o via como um exemplo de honestidade e coragem. Vários amigos e conhecidos vieram até ele, parabenizando-o e agradecendo por mostrar que é possível lutar pelo que é certo. A pequena casa de Pedro e Mariana se tornou um ponto de encontro para discussões sobre ética, fé e comunidade. As pessoas vinham para ouvir suas histórias, buscar conselhos e compartilhar suas próprias experiências. Em casa, a atmosfera era de celebração. As crianças, Ana e Lucas, corriam pela sala, alheios às complexidades do mundo adulto, mas felizes por verem seus pais sorrindo. Mariana, enquanto preparava um bolo para comemorar, refletiu sobre como tudo havia mudado desde aquele dia chuvoso em que Pedro começou sua jornada de fé. Ela sabia que o caminho ainda poderia trazer desafios, mas sentia-se confiante de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Numa noite calma, enquanto as crianças dormiam, Pedro e Mariana sentaram-se na varanda, observando as estrelas no céu claro. "Quem diria que aquela novena traria tantas mudanças, não é?" comentou Pedro, com um sorriso suave. Mariana concordou, abraçando-o. "Acho que foi mais do que a novena. Foi a fé que você encontrou em si mesmo e a força que sempre esteve aí." Pedro lembrou-se de seu sonho com a Virgem Maria, da paz que sentiu naquele momento tão desesperador. Ele percebeu que o verdadeiro milagre não foi apenas a oferta de emprego ou a promoção, mas a transformação que ocorreu dentro dele, a capacidade de ver além das dificuldades e encontrar um propósito maior em cada desafio. Nos dias que se seguiram, a história de Pedro começou a inspirar não apenas sua comunidade imediata, mas também cidades vizinhas. Ele foi convidado a falar em encontros e reuniões, onde compartilhava sua jornada, destacando a importância da fé, da integridade e do apoio comunitário na superação das adversidades. A vida de Pedro e Mariana tomou um rumo que eles nunca haviam imaginado. Agora, com estabilidade financeira e uma rede de apoio mais forte do que nunca, eles continuavam a viver com simplicidade e coração aberto. Sabiam que o futuro ainda traria seus próprios desafios, mas estavam prontos para enfrentá-los com coragem e fé. E assim, a história de um pai em ruína financeira que clamou à Virgem Maria culminou em um milagre que transformou não apenas sua vida, mas a de toda uma comunidade. Pedro e Mariana estavam mais unidos do que nunca, e a certeza de que milagres acontecem, muitas vezes de maneiras inesperadas, se tornou um legado que passariam adiante para as próximas gerações. Pedro sentou-se na varanda de sua casa, sentindo a brisa suave da manhã sobre o rosto. O sol começava a despontar no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, e ele não podia deixar de sentir uma paz profunda. Enquanto observava as crianças brincando no quintal, sua mente começou a viajar pelo caminho que havia percorrido.
Cada desafio enfrentado, cada lágrima derramada e cada oração feita agora pareciam capítulos de um livro que finalmente começava a ter um final feliz. Ele pensou em como tudo havia começado, com uma simples oração à Virgem Maria, em uma noite em que estava no auge do desespero. Naquele momento, ele nunca poderia imaginar como sua vida mudaria. A fé que tanto hesitou em abraçar acabou sendo a força que o sustentou. É incrível como milagres podem acontecer, pensou Pedro, lembrando-se da noite em que sonhou com a Virgem Maria. A sensação de paz e esperança que sentiu ao acordar foi o impulso que precisava para continuar lutando. Mariana apareceu na varanda trazendo 2 xícaras de café. Seus olhos encontraram os de Pedro, e eles trocaram um sorriso que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Lembra de quando achávamos que tudo estava perdido? Perguntou Mariana, entregando-lhe uma xícara. Sim, respondeu Pedro, mas agora vejo que tudo aquilo nos fortaleceu de uma maneira que nunca poderíamos imaginar. Enquanto tomavam café, Pedro refletiu sobre o papel crucial da comunidade em sua jornada. A solidariedade e o apoio que receberam durante os momentos mais difíceis foram inestimáveis. A união de todos, rezando juntos e partilhando suas próprias histórias de superação, criou uma rede de apoio que foi fundamental para sua recuperação. Já a comunidade foi um verdadeiro milagre, afirmou Pedro, mais para si mesmo do que para Mariana. Sim, e agora é a nossa vez de retribuir, respondeu ela, com um olhar decidido. A história de Pedro e Mariana se espalhou rapidamente pela cidade. Não era apenas uma história de superação financeira, mas de renovação espiritual e comunitária. Muitas famílias começaram a ver sua própria situação com novos olhos, inspiradas pela transformação que viram acontecer na vida de Pedro. Ele se tornou um símbolo de esperança, mostrando a todos que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz ainda pode brilhar. A comunidade, fortalecida por essa história de fé e resiliência, começou a se unir em prol de causas comuns. Projetos de solidariedade foram iniciados, e a atmosfera de colaboração e esperança cresceu. Pedro e Mariana participaram ativamente, ajudando a organizar eventos e arrecadar fundos para aqueles que ainda lutavam com dificuldades. Em uma tarde, enquanto caminhava pela praça da cidade, Pedro encontrou o Padre João. O sacerdote, que havia sido uma âncora de orientação espiritual para ele, sorriu calorosamente. Sabe, padre, nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo, confessou Pedro enquanto apertava a mão do padre. A fé é um caminho misterioso, Pedro. Às vezes os milagres vêm de formas que não esperamos, respondeu Padre João com um brilho nos olhos. Pedro percebeu que sua jornada não era apenas sobre superação pessoal. Era sobre construir um legado de esperança e fé para seus filhos e para a comunidade. Ele queria que Ana e Lucas crescessem em um ambiente onde a solidariedade e a fé fossem pilares fundamentais. Precisamos ensinar nossos filhos a nunca perderem a esperança, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, disse Pedro a Mariana naquela noite enquanto colocavam as crianças para dormir. Com o tempo, Pedro começou a escrever suas experiências em um diário. Queria registrar cada momento, cada lição aprendida ao longo de sua jornada, para que seus filhos pudessem ler um dia. Ele também começou a escrever uma carta à Virgem Maria, expressando sua gratidão por tudo o que havia acontecido. Na carta, prometeu manter a fé viva não apenas em sua vida, mas também na de sua família e comunidade. Obrigado por nunca ter me deixado sozinho, mesmo quando duvidei, escreveu ele com lágrimas de gratidão nos olhos. A história de Pedro não só transformou sua vida, mas também influenciou profundamente a comunidade. As pessoas começaram a acreditar mais no poder da fé e da união, inspiradas pelo exemplo de Pedro e Mariana. A cidade, antes marcada pelo desespero econômico, agora florescia com novos projetos e uma renovada sensação de propósito. Enquanto o sol se punha no horizonte, Pedro e Mariana, de mãos dadas, observaram seus filhos brincando alegremente. Sentiram-se abençoados por tudo o que construíram juntos, pelo amor que superou as dificuldades e pela fé que os guiou de volta à luz.
Estamos prontos para o que vier, disse Mariana, sorrindo para Pedro. E assim, com o coração cheio de gratidão e esperança, Pedro e Mariana estavam prontos para enfrentar novos desafios, sabendo que, com fé e amor, poderiam superar qualquer obstáculo. Eles olharam para o futuro com confiança, certos de que a jornada que haviam trilhado era apenas o começo de uma nova e bela fase de suas vidas. Pedro sentou-se à mesa da cozinha, o papel e a caneta repousando à sua frente. O silêncio da casa naquela noite era quase palpável, interrompido apenas pelo suave sussurro do vento lá fora. Com um suspiro profundo, ele começou a escrever uma carta à Virgem Maria, as palavras fluindo do coração com uma sinceridade que transbordava gratidão. Querida Mãe Santíssima, escreveu ele, há algum tempo eu me encontrava perdido, sem rumo, afundando nas águas turvas da desesperança. Foi então que, em meu momento mais sombrio, clamei por sua ajuda, e você ouviu minhas preces. As memórias daquelas noites de angústia vinham à tona enquanto Pedro continuava a escrever, lembrando-se de como a fé renovada havia transformado sua vida. Você me deu forças quando eu não tinha mais forças para lutar. A sua presença naquela capela iluminada me trouxe uma paz que eu jamais havia sentido antes. E com isso, veio o milagre que mudou tudo. A caneta deslizou pelo papel, marcando cada palavra com emoção genuína, como se cada letra fosse uma oração agradecida. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para o céu estrelado. A noite parecia envolvê-lo em um abraço tranquilizador, como se a própria Virgem Maria estivesse ali, cuidando dele e de sua família. Prometo com todo o meu coração, continuou ele, manter a fé viva em minha vida e na de minha família. Sei agora que os milagres acontecem de formas que nem sempre esperamos, mas eles sempre vêm no momento certo. Enquanto Pedro dobrava a carta cuidadosamente, ele sentiu uma onda de alívio e satisfação. Agradecer era pouco para expressar o que sentia, mas era o mínimo que podia fazer para honrar a transformação que havia experimentado. Levantou-se, colocando a carta em um envelope, e caminhou até a pequena capela do bairro, onde havia encontrado aquela luz divina pela primeira vez. Deixou a carta ali, em um gesto de devoção e reconhecimento eterno. A notícia da história de Pedro se espalhou pela comunidade, tocando os corações de muitos que enfrentavam desafios semelhantes. A força de sua fé e a importância da solidariedade que ele havia cultivado se tornaram uma inspiração para todos ao seu redor. Jovens e velhos passaram a acreditar que, apesar das dificuldades, era possível encontrar um caminho para a esperança e a redenção. Na igreja, durante uma missa, Padre João destacou a jornada de Pedro como um exemplo vivo do poder da fé e da comunidade unida. É em momentos de escuridão que a luz da fé brilha mais forte, ele disse, olhando para os rostos atentos de seus paroquianos. Pedro nos mostrou que juntos podemos superar qualquer adversidade, pois a fé e a união são as chaves para um futuro melhor. Enquanto a missa continuava, Mariana apertou a mão de Pedro, um gesto simples, mas carregado de significado. Juntos, eles haviam enfrentado tempestades e agora se encontravam mais fortes e mais unidos do que nunca. Seus filhos, Ana e Lucas, sentados ao lado deles, observavam com admiração os pais, aprendendo desde cedo a importância de acreditar e perseverar. No final da cerimônia, Pedro tomou a palavra, emocionado e grato, compartilhando sua experiência com a comunidade. Se eu pudesse deixar uma mensagem, disse ele, a voz firme, mas repleta de emoção, seria para nunca perderem a fé. Há sempre uma luz no fim do túnel, e com o apoio de todos vocês, essa luz se torna ainda mais brilhante. A comunidade, agora mais do que nunca, estava transformada. O exemplo de Pedro havia plantado sementes de fé e esperança que germinavam em cada esquina, em cada lar. As pessoas começaram a se reunir com mais frequência, organizando eventos e projetos que buscavam ajudar uns aos outros. A feira de empregos que Pedro havia iniciado continuava a crescer, oferecendo novas oportunidades para aqueles que, como ele um dia, precisavam de um novo começo.
Se você se emocionou com esta jornada de fé e superação, Pedro anunciou ao final, enquanto as pessoas se levantavam para ir embora. Inscreva-se no nosso canal para mais histórias inspiradoras como esta. A frase ressoou pelo salão, lembrando a todos que histórias como a sua eram apenas o começo de algo maior. Antes de sair da igreja, Pedro fez uma última reflexão, olhando para o altar, onde a imagem da Virgem Maria parecia sorrir para ele. Não se esqueça de clicar no vídeo sugerido na tela para mais conteúdos que aquecem o coração. A mensagem era clara. A jornada de fé e superação nunca termina, e sempre há novas histórias a serem contadas, novos caminhos a serem trilhados. Com o coração leve e repleto de gratidão, Pedro saiu da igreja ao lado de sua família, pronto para enfrentar o futuro quaisquer que fossem os desafios que ele reservasse. A fé agora, mais do que nunca, era o alicerce sobre o qual construiria o resto de sua vida. E com isso, ele sabia que não estava sozinho, pois a força da comunidade e o amor de sua família eram companheiros fiéis nessa jornada contínua de esperança e renovação.